Isso pega, amada igreja? Se isso pega aí tem que tirar da Bíblia isso. A minha casa é casa de oração. Congregai-vos, não é isso? Salmo 122, o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, internautas, eu sempre aconselho que você que tem escola bíblica na sua igreja, vão lá participar. E vocês aqui da igreja que ficam assistindo em casa, aí a coisa pega mesmo. Que Deus abençoe. Eu imagino se na época de Jesus ou da igreja primitiva, se eles tivessem a tecnologia que nós temos hoje, eu tinha certeza, igreja, o evangelho se propagava com mais velocidade. Imagine a quantidade de pessoas que nós alcançamos em 1 segundo, em 1 minuto. Os lugares que nós chegamos instantaneamente. E naquela época, quanto tempo eles levavam para pregar o evangelho, não é? Então imagine que a tecnologia vem contribuindo muito grande para o reino de Deus. Quando você aprende a usar a tecnologia. Use. A tecnologia tem o seu lado perverso, mau. Eu não uso o meu celular, está aqui. Eu quase 2.500 e tantos contatos. Eu não perco o meu tempo para estar batendo papo com ninguém. Ou eu estou usando o meu celular para orar por alguém, para gravar algum áudio para alguém, para estar dando uma mensagem do Senhor, ou para estar gravando também os nossos, as atividades no YouTube, ou eu não uso, eu não perco o meu tempo. Quando eu não estou com o meu celular, aonde eu estiver, eu tenho que estar provocando situações para eu falar do nome de Jesus. Isso é muito importante. Essa conotação que a igreja tem, eu vou me preparar para isso. Não, nós temos que estar preparados. Nós somos um soldado que 24 horas nós estamos em atividade. A qualquer momento surge uma emergência. E aí não vai dar tempo de você se preparar. Vai, irmã Lígia. Vai, irmã Ju. Então essa questão, eu tenho que orar mais. Não, a oração tem que fazer parte da nossa vida. Os jejuns, a vida com Deus tem que fazer parte do povo de Deus. Quando as muralhas de Jerusalém estavam sendo reconstruídas por Neemias, a palavra diz, amada igreja, que aqueles homens que estavam reconstruindo as muralhas, com a mão ele construía, com a outra mão não largava o quê? Da espada. Porque aparentemente um momento de paz, eles estavam atentos, reconstruindo as muralhas e com a outra mão com uma espada na mão. Para quê? A espada é um símbolo de quê? De guerra, de batalha. Enquanto nós estivermos dentro desse corpo físico, nós temos batalhas 24 horas. E é nós que decidimos. É uma quebra de braço. No mundo espiritual vence os mais fortes. E o Senhor nos fez fortes quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador. Nós não somos fracassados, nós não somos derrotados, igreja. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então precisamos estar preparados espiritualmente. E para eu e você estar preparado espiritualmente, nós temos que ter o fortalecimento espiritual na nossa vida. Entenda isso, igreja. Abra o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías capítulo 40, 29. Ai, se todos os cristãos compreendessem melhor a palavra de Deus, não estaríamos sofrendo tanto, perdendo tanto. A distância entre nós e Deus está no nosso nível de conhecimento e comprometimento com a palavra de Deus. Não tem crente forte, amada igreja, sem Bíblia. Não existe.
Não existe crente forte sem o temor da palavra do Senhor e o conhecimento da palavra do Senhor. Então vamos lá, Isaías capítulo 40. Igreja, os desgastes das lutas diárias, às vezes enfraquece a nossa fé. Cada um de vocês tem as suas lutas, e essas lutas, elas acabam causando desgaste na engrenagem da fé. É como o motor de um carro. Cada peça, ela tem uma função. Cada peça tem um tempo de validade. Porque isso é tudo projetado. Existe uma engenharia para tudo isso. O engenheiro, quando desenvolve uma peça para um carro, antes dessas peças serem usadas, vendidas para o mercado, elas são testadas ou não. Elas passam por teste, por tempo. E quando eles colocam à venda aquelas peças, tem lá as quilometragens ou não. Olha, quilometragem. Porque eles sabem, com determinada quilometragem, haverá um desgaste nessas peças que precisa ser trocado. E quando você coloca uma peça de péssima qualidade, uma peça de péssima qualidade, a sua vida útil, ela diminui muito. E ela precisa ser trocada. A nossa vida espiritual não é diferente. O tempo, as lutas acabam criando desgaste nessas engrenagens da fé. E é preciso que nós tenhamos que renovar isso dentro de nós. A fé é uma máquina composta de muitos elementos. E a luta, ela acaba causando desgastes espirituais. E nós como igreja precisamos entender isso. Essas lutas servem, amada igreja, para colocar em atividade a nossa fé. Não se engane nisso. Quando você pega toda a história do Antigo Testamento, todos os registros de grandes homens e mulheres de Deus, sabe como eles cresceram? Nas lutas. Me mostre um que cresceu sem lutar. Me mostre um que foi aprovado sem passar por testes. Só que nós não queremos passar pelos testes. Nós queremos ser aprovados. Como Deus é um Deus falsificador, que vai atestar só porque nós queremos. Não, igreja. Os desgastes é necessário para a renovação da nossa fé. Aí você não entende isso. Cada um de vocês tem lutas. E talvez lutas, amada igreja, que talvez a luta da nossa irmã Liseta aí, a irmã Jô não suportaria. A luta da irmã Jô, talvez a irmã Lígia não suportaria. Cada um tem uma estrutura. E Deus não vai colocar um peso, uma carga, a qual nós não podemos o quê? Suportar. Deus não é Deus de confusão. A nossa vida espiritual, ela precisa ser ou estar sendo renovada diariamente. E a gente cai no esquecimento disso. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Olha, a onisciência de Deus. Deus está ciente de todas as coisas. O único Deus e o único ser onisciente é Deus. Fora dele não há mais nada onisciente a não ser Deus. Quando se fala onisciente, é porque ele está ciente, amada igreja, de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, e ainda mais, ele está ciente de tudo que vai acontecer em nossa vida daqui para frente. Ele tem a biografia da nossa vida. Ele sabe quais os caminhos que nós iremos trilhar amanhã, ou não. As suas lutas que você vai enfrentar amanhã, Deus sabe de tudo.
Sabe por quê? Porque Deus trabalha no futuro. E Ele no futuro, Ele nos aguarda no presente a crer no futuro. Entenda isso. Deus trabalha lá no futuro, aguardando a gente aqui no presente, crer no futuro. Deus sabe de tudo. Agora, a vida quem traça não é Deus, somos nós. Deus não traçou um destino para cada um de nós. O destino do Senhor para conosco é que todos venham o conhecimento da onde? Da palavra de Deus. A vontade de Deus é que todos cresçam no conhecimento da sua, mas depende de quem? De Deus? De nós. Como é que eu vou crescer no conhecimento da palavra se eu não aplicar o meu coração na palavra de Deus? O cuidado que nós temos que ter, amada igreja, é de que você não seja só ouvinte da palavra, por uma questão de preguiça de ler a Bíblia. A única forma de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. Porque muitos, amada igreja, estão correndo sérios riscos de conhecer um Deus só de ouvir. Porque muitos podem estar apresentando para você um Deus de ficção, de ilusão. Conhecer um Deus pesado só de ouvir. O que mais dói é quando você vê assim: ah, eu tenho tanto tempo de igreja, mas eu não tenho o hábito de ler Bíblia. O conhecimento dessa pessoa para com Deus é o mínimo dos mínimos. Tenham hábito de ler a palavra de Deus, igreja. Sem a palavra de Deus não há fortalecimento espiritual. Sem uma leitura bíblica não há fortalecimento espiritual. E a palavra diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra de Deus. Essa relação e correlação entre nós e a palavra de Deus tem que estar alinhado conosco. Se você despreza a Bíblia, você despreza Deus, o conhecimento de Deus. E sem o conhecimento da palavra de Deus, nós somos pobres, miseráveis. Nós vamos depender para andar da perna dos outros. Eu preciso ter as minhas decisões próprias, as minhas intimidades, eu e Deus. Eu preciso desenvolver isso, amada igreja. A experiência de cada um de vocês é de cada um de vocês. Não me importa para mim. O que importa para mim é a minha experiência com Deus. Porque senão eu vou passar o tempo todo na igreja só batendo palma para os outros, e eu não consigo bater palma para mim. Precisamos conhecer esse Deus dentro de nós, porque Deus, Ele trabalha a partir de nós. Tudo começa a partir de nós. Então, as lutas é necessário na nossa vida, e muitas vezes criar-se os desgastes para que esteja renovação em nossa vida, porque nós não iremos aprender, amada igreja, se a gente não passar pelas lutas. Ninguém cresce espiritualmente sem que antes passe por humilhação. Como é que nós vamos entender o que Jesus passou na cruz? Como é que eu vou poder sentir um pouquinho do que o Senhor passou na cruz, se eu não passar no mínimo próximo que Ele passou? Quando Jesus foi humilhado, amada igreja, Ele não reivindicou, Ele não reagiu. Você lembra quando Herodes estava ao lado de Jesus, e ele, como rei, ele interrogava o nosso Cristo e fazia inúmeras perguntas, instigando Jesus? Não tem coisa pior do que a pessoa instigada. É como um alfinete numa ferida. Cada alfinetada dói. E tem que ter uma reação, uma cara feia, gritar, está doendo. Você tem que reagir de alguma forma. E Jesus estava instigado ali. Aquilo causava no Herodes uma raiva, uma vingança, um ódio. E ele chegou ao ponto de falar: você não sabe que eu tenho um poder para te prender, para te matar? E o silêncio de Jesus. É isso que nós precisamos aprender, igreja. Muitas das vezes precisamos entender que temos que passar um zip na nossa boca.
Muitas das vezes precisamos entender e compreender que a resposta não tem que vir da nossa boca, ela tem que vir do Senhor. Zip. Você está sendo instigado, provocado. E essa ação é chamando você para um campo de batalha espiritual no mundo físico. E você está entendendo tudo isso. Vai, mulher, fala! Ei, homem, fala! Silêncio. Espírito Santo. Aí você já está orando na sua mente. Espírito Santo. Você respira. Vai no banheiro. Tranca a sua porta lá, se for o caso, no quarto. Espírito Santo, me dê força, me dê sabedoria, me ajude. A vontade aqui, Espírito Santo, é de eu em cima e torar no meio dessa pessoa. Nem assim às vezes, quando você está com raiva. Você perde o controle. Ao invés de você controlar a situação, você está sendo controlado pela situação. Porque está sendo instigado. O rei Herodes começou a instigar Jesus no meio de uma multidão e ele em silêncio. Depois que ele é tanto instigado, ele diz assim, ele olha para Herodes e diz a Pilatos: nenhum poder teria contra mim, se do céu não vier. Jesus tinha o controle ali. Quem estava descontrolado era Pilatos. E Jesus analisando exatamente o descontrole dele. É assim que um lutador de boxe, ou um lutador de artes marciais, ele tenta desarmar o seu rival para tentar achar uma brecha. E aquele está só filmando, está calculando o tempo, o espaço, o momento, na hora da pancada. E é assim que o diabo faz conosco. Por isso a importância de você estar fortalecido espiritualmente. Cada um de vocês sabe o ponto fraco. Pastor, eu sou muito explosiva. Vai trabalhar o seu lado de explosão. Como que você vai trabalhar? Oração, jejuns, madrugadas. O seu foco não é ter um controle. Então, o seu propósito está focado em Cristo nessa situação. E vai trabalhar esse lado. Por quê? A atividade da oração, do jejum e do propósito vai te mudando. O jejum ele vai te alertando. O que é um jejum? É o momento onde você sacrifica a sua carne. Aquele tempo que você está sacrificando é como se tem uma tomada ligada que está te conectando, né? Conectando. Você está com fome, está com sede, cabeça está doendo, sabe? E aquilo está te dando os toques, está te conectando. A carne está dizendo: não, eu estou com fome. De repente passa alguém com lanche, com cheiro de comida, e você está ali em silêncio. O propósito dos jejuns, amada igreja, a parte de quando a gente jejuar, não temos que estar com aparência de tristeza, ou demonstrar que a gente está jejuando. Isso é algo secreto entre nós e Deus. Eu não tenho que demonstrar para vocês que eu estou jejuando. A intimidade minha com Deus, só isso. A minha intimidade é minha intimidade com Deus. O corpo está com sede, quer água, você está ali. Porque você teve um propósito, quem sabe ali de meio-dia, de meia-noite a meio-dia, de meia-noite a outra meia-noite, eu não sei, o tempo que você se propôs ali com Deus, é aquele momento de alerta, aquilo ali. E isso vai, esse exercício, ele vai te mudando. Daqui a pouco, igreja, é o Espírito Santo que já está agindo no seu espírito. Aquela natureza tão violenta, tão explosiva, ela começa. Então você deixa de bater no peito. Não, mas eu nasci assim, eu sou assim. Eu nasci assim, tem que morrer assim. É a minha natureza. E a função do Espírito Santo é o quê? Transformar. Uma natureza rude, violenta, explosiva. O Espírito Santo trabalha isso e deixa manso dentro de nós.
Mas se isso não for feito, amada igreja, o nosso lado espiritual é uma explosão terrível. A gente não tem domínio sobre isso. Então, a onisciência de Deus é que Deus está ciente de tudo. Ele sabe quando vocês saírem daqui, o que é que vocês vão fazer, o que é que eu vou fazer. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que Deus. É por isso que tem momento que a força, você sabe quando a força de Deus age na força humana, dentro do ser humano? É quando as nossas forças terminam. O cristão, ele nunca esteve tão próximo da vitória quando ele está próximo de uma derrota do abismo. Você está ali, pendendo ali. É só a mão de Deus que está segurando a gente. É só ela. E na hora que você entra na dependência de Deus, é onde suas forças foram embora. A tua capacidade humana foi embora. A sua intelectual, você passa só a depender de Deus. Você chora por dentro. Não tenho força, Deus. O Senhor sabe que eu não tenho forças. Senhor, eu não estou vendo saída, humanamente falando. Deus, é onde o Deus do impossível se torna possível na vida daqueles que crê. Aí faz isso, Deus, pá, o milagre muda. De uma hora ele muda toda a história. Você sabe o que acontece quando você passa por essas experiências? Você fica mais firme. Pau para toda a obra. Você não precisou cair no pecado. Você não precisou dar ouvido ao diabo. Você não precisou olhar para trás. Você focou na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. O que muito me admira é a irmã Ana, que talvez está me assistindo agora no Rio Grande do Sul. Eu me admiro muito dessa mulher de 66 anos. Que há mais de 30 anos, você não tem ideia o que essa mulher vem sofrendo. Essa mulher não é capaz nem de desabafar, nem com o seu pastor, nem com ninguém na igreja. Ela sofre calada. Mas pense uma mulher pau para toda a obra. Quem olha para ela, a mulher mais é uma lutadora, uma guerreira. É uma pessoa muito sincera. Ela me ligou ontem, 11 horas, tinha um pedido de socorro. Um pedido de socorro. Aí quando foi 4 horas eu levantei para orar, eu olhei e estava lá. E esse vídeo deve ir hoje, meio-dia ou 5 horas da tarde, eu não sei, deve estar programado já. Você vai ver a luta. Mas ela não desiste. Ela não desiste. Ela conta horrores. Mas ela não desiste. Pensa, mulher, que não desiste. E é assim que é a caminhada do cristão, igreja. É muito fácil falar assim: vá orar. É o que os pastores dizem para ela. Ei, vá orar. Sua fé está fraca. Só sabe quem um dia passou por um problema de ordem espiritual. Só sabe você, igreja. O quanto é difícil. O quanto a mente é sugada. Fração milésimo de segundo. O quanto as forças são sugadas também. Mas que bom que a nossa fé está na cruz. Ainda que eu tenha que pagar um alto preço, eu não vou deixar de olhar para a cruz. Eu não vou deixar de olhar para a cruz. Não é marido, não é esposa, não é filhos, não é ninguém, não é picuinha na igreja, não é nada. Eu vou olhar para a cruz de Cristo, só isso. É assim que nós vamos crescendo na obra do Senhor. O mal de muitos que estão crescendo espiritualmente de um dia para a noite é porque não passaram pelo fogo, pelas experiências, pelos seus momentos de crescimento espiritual, que o crescimento só vem após as lutas, e de repente muitos surgem aí de uma hora para outra
e não entende porque que a vida lá na frente vai estar amarrada. Não tem estrutura. Por mais que nós pegamos um adolescente e você conte a sua experiência de vida, eles não vão entender. Só o tempo, né? É só o tempo que nos molda, amada igreja. Só o tempo. Josué 1:7. Eu não quero, de maneira hipótese alguma, enganar vocês, dar promessas fabulosas. Só igreja. Deus está me dizendo aqui. Depende de vocês. Depende do nível de comprometimento com a palavra de Deus. Deus não vai nos dar nada, amada igreja, sem antes a gente não passe pelo crivo dele, ou não? Por mais que você tenha um amigo e você tenha uma grande condição, dê um carro para ele, manda ele. Não tem como, igreja. Você não tem como pegar um carro e sair por aí se você nunca pegou. Tu vai morrer ou matar. Só isso. Você não está preparado, você não treinou para isso. Por mais que você diga, olha, a primeira é aqui, a segunda é ali, embreagem, freio, não é isso? Né, Ju? Acelerador. Não adianta, igreja. Ou vai passar pelo processo do aprendizado, né, irmão, Júlio? Ou não vai. A obra de Deus é assim. Deus não dá nada para nós de mão beijada, igreja. Tudo Deus requer um preço. Ninguém cresce sem passar as lutas. Eu não estou falando de lutas provocadas pelos nossos pecados, não. Pelas nossas ignorâncias, não. Da luta de humilhação. Você foi pisado, você aguentou calado. Deus, o Senhor onisciente, o Senhor sabe, eu não cometi isso, eu não fiz isso. A minha consciência, o Espírito Santo de mim tem falado isso. Espírito Santo, a tua palavra diz, mais bem-aventurado todo aquele que é perseguido por causa do meu nome. Seja felizes aquele que está sendo injustiçados. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos crescer espiritualmente. Deus quer te colocar em um patamar, em uma posição, para que Ele possa te usar mais, devido a uma estrutura que você passou e você suportou isso. Aí na hora dos testes, muitos são reprovados por Deus, mas querem ser aprovados por um homem ou por si próprio. Não é isso que acontece às vezes na obra de Deus? Não é por isso que acontece na obra do Senhor muitas rebeliões? Pessoas que começam a bater de testa com seu líder, já se acham capazes, criam asas. Deixa eu abrir meu ministério. É o que mais está acontecendo isso. Se Deus não aprovar, amada igreja, dali para frente o homem só vai fundar. É isso que acontece. Josué, todos nós conhecemos a história dele. Josué andou lado a lado com quem? Com Moisés, Lígia? Aprendeu muita coisa ou não? Josué pôde ter a honra de estar ao lado de um grande líder, aonde ele viu muitos acontecimentos divinos através da vida de Moisés. Josué viu durante uma caminhada do deserto, do Egito para a terra Canaã, que tinha 40 dias e 40 noites, era o tempo que eles teriam que estar em Canaã. Mas pela dureza do coração de muitos, Deus fez com que eles andassem em círculo e levassem 40 anos. Há muitas bênçãos, amada igreja, que já devia ter acontecido na nossa vida, não aconteceu, porque nós murmuramos, reclamamos, somos ingratos com Deus. Então ficamos rodando aqui o tempo todo. Josué viu quando aquele povo com fome, 6 milhões de judeus, ia em cima do líder, porque Moisés era o porta-voz de Deus, era o representante de Deus para aquela nação, e Deus mandava cordonizes, carne, a comida para eles.
Josué viu, durante o deserto, meio-dia, o sol escaldante, o que Deus fazia para cuidar do seu povo? Colocava uma nuvem para não queimar a pele. O protetor, o bronzeador ali, era nuvem. As pessoas iam crescendo, e conforme cada um ia crescendo, as suas vestes e as suas sandálias ia também crescendo. Era só milagre. Moisés viu quando aquele povo estava com sede, e Deus fez sair água da rocha. Como entender isso? Uma pedra, está lá uma rocha, e sai água da rocha. Josué sabia de uma terra prometida, mas que lá tinha os inimigos que tomavam de conta ou usufruía daquilo que não era deles. E de repente Josué vê o seu líder morrer. Todos aqueles que saíram do Egito de 20 anos acima morreram todos. Nenhum entrou de 20 anos acima. Precisou que passaram um tempo na planície ali, se preparando, mais 40 anos para ir à terra prometida. Moisés morre. Imagine agora a cabeça de Josué. O seu líder morre. E as promessas de Deus ficam onde? 30 dias de luto chorando. E Deus chega para Josué: Josué, por que choras? Josué, por que choras? Eis que o meu servo Moisés é morto. Aquilo que ele tinha que fazer já fez. Não adianta mais. Agora é você, Josué. Tem de bom ânimo, como ter ânimo em um momento tão difícil. Isto é a obra do Onipotente. É a força de Deus dentro do espírito do ser humano. A causa de nós estarmos de pé e vencer lutas que vocês passaram, amada igreja, porque a onipotência de Deus estava sobre nós. Nós não tínhamos força de sair daquela situação. Olha vocês em pé aqui. Olha vocês em pé aqui. Olha quantos momentos desesperador teve na sua vida. E vocês tiveram muita experiência com isso. Vocês não tinham saída. Vocês não podiam contar mais com ninguém. Não tinha mais força, não tinha mais capacidade. A onipotência de Deus veio sobre nós e nos deu força para sair daquela situação. Esse é o Deus que nós servimos. Não se desespere, igreja. Apenas confia nesse Deus. Apenas confia nesse Deus. Josué, por que choras? Agora não é mais com Moisés, agora é com vocês. Os discípulos, se eles pudessem olhar dos céus para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, os discípulos, eles não estariam alegres conosco, eles estariam chorando, envergonhados conosco. Se o apóstolo Paulo, Pedro, João, agora, que tivesse que olhar dos céus para mim, para a sua vida, eles estariam envergonhados conosco. Porque nós não estamos dando continuidade naquilo que eles deixaram para que nós continuássemos. Passamos parte da nossa vida tentando resolver problemas, buscando mais os nossos interesses. Como nós somos interesseiros. O que não podemos admitir, igreja, é buscar um Deus tão poderoso. Buscar por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por aquilo que Ele é em nossa vida. Vem problema ou não vem problema? Eu estou em oração, em comunhão com Deus. Nunca há um tempo tão difícil quando aparentemente as coisas estão tão bem sobre a nossa vida. Não tem perseguição. Eu lembro da irmã Lígia. A irmã Lígia passou um momento aí de umas tempestades de perseguição, de injustiça.
Pastor, ore por mim. Ô, pastor, que não estou aguentando, a luta é grande. E ela esquece que Deus estava permitindo aqueles momentos. É despertamento espiritual, levanto espiritual. É tudo isso, igreja. Porque se Deus, Ele permite mais tempo que a gente fique no bem bom, a nossa natureza pecaminosa começa a ser alimentada. E a gente começa o quê? Se adaptar. E aí está o perigo. Abandonamos a prática da oração, abandonamos a prática da leitura na palavra, aqueles momentos a sós que você busca Deus. Há uma tendência natural, quando as coisas não estão tudo bem humanamente falando, você deixa de lado esse. É aí que está o perigo. Fracasso espiritual. Não estamos preparados quando as lutas vierem para a gente enfrentar. Aí eu vou ter que me preparar de novo, começar tudo de novo. Por isso que nós temos que estar preparados 24 horas, todo esse negócio. Bateu na tua porta lá, ô irmão, irmã, olha, tem uma pessoa ali manifestada com Deus. Chama o pastor não. O Deus que está no pastor está comigo, em nome de Jesus. Pronto, Deus faz a obra. Deus faz a obra. Aí tem que, não, eu tenho que me preparar. Preparar? Temos que estar preparados. A preparação, isso faz parte de uma intimidade entre eu e Deus. Porque eu entendo, igreja, que quanto mais eu desço, quanto mais eu me humilho diante do Senhor, quanto mais eu abandono a prática do pecado, quanto mais eu procuro viver uma vida de santificação, é aí que eu estou forte nas minhas lutas. Olha, irmão, tem aqui eu já vi muito isso, um jejum de ficar 30 dias sem celular. Já vai falar isso? Jejuns de ficar tantos dias sem televisão. O problema não está no celular, não está na televisão. Está dentro de nós. Está dentro de nós. O problema não está nos lugares, está dentro de nós. Eu já falei 1000 vezes aqui. Quando a mãe de santo me chamou para eu dormir no candomblé. Já falei muito isso aqui. E grande, ela tem 200 filhos de santo, 18 rancós, 2 casas, piscina, mansão. Olha uma coisa. E eu exatamente dormi dentro do rancó, no lugar do sacrifício. Só me incomodou uma coisa: o lençol estava muito odor de alfazema. Foi a única coisa. Então o problema está no lugar que eu dormi? Não. Está dentro de mim, dentro de nós. As lutas cria esse desgaste. E esses desgastes servem para que nós possamos renovar essas peças da fé dentro da gente, para que a gente não se acomode. Ou nós trocamos essas peças de desgaste da nossa fé, ou a gente vai afundar dentro da igreja, sofrendo, Bíblia debaixo do braço, sofrendo, e passamos a viver uma vida só de promessa, como se o evangelho é mar de rosa, é só promessa, só riqueza, só isso, só fábulas. Não, o evangelho é cruz. Aquele que vem após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga-me. Sem cruz não tem evangelho. Sem cruz no evangelho. A cruz representa o peso da responsabilidade. As nossas mãos, ela tem que estar sempre ocupada com a cruz de Cristo. Não deixe ela ficar vazia. Não largue a sua cruz. A luta de cada um de vocês são lutas individuais. Cada um de vocês tem uma estrutura, só isso. Fique pensando que amanhã, segunda-feira, vai ser melhor do que hoje. Próximo ano, não, igreja, está funilando. É uma profecia se cumprindo, é a palavra se cumprindo. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo.
Mas nós só iremos ter bom ânimo se o nosso espírito estiver ligado com o Espírito do Senhor, alinhado com o Espírito do Senhor. Tem que haver esse alinhamento. Eu não dependo, e vocês não dependem de igreja, de culto, só para estar fortes. Faz da tua vida um culto. Faz da tua casa uma igreja. Não faça como muitos crentes, só pega a Bíblia quando vem para a igreja. Só ora quando vem para a igreja. E lá fora, as lutas, como é que fica? Os desgastes é necessário. Não fique pensando que o Senhor passa a mão no lombo de ninguém. A mensagem do Senhor era uma mensagem nua e crua e dura também. Era ou não era? Jesus não estava preocupado em alisar o lombo de ninguém, não. Quando nós vemos lá em João 6,66, João 6,60 parece, veja aí. João 6,60. Eu estou lidando com o povo de Deus. Eu estou diante de uma plateia, de um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Vocês são importantes para Deus. Vocês não são fracassados, derrotados. Vocês são servos de Deus. Quem te chamou, amada igreja, foi Jesus. É por isso que vocês não desistem dele. Ainda que venham os pensamentos de desistir. Não, a gente não desiste, igreja. Olha como Jesus, você sabe o que acontece? Às vezes a nossa estrutura espiritual está tão fragilizada que até um olhar, você já se enche. Imagine um falar, te arrebentou. O nariz empina, salto alto, peito estufado, cheio de orgulho. Não vou mais para aquela igreja, não quero mais saber. Lembre-se, quando nós vemos a casa do Senhor, a gente não vem para ouvir o que agrada o nosso coração, mas para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. É assim que nós aprendemos. Crentes deixam de preguiças. Há muitos de vocês aqui que não tem levado uma vida diante do Senhor, não tem se esforçado, desprezam a leitura bíblica, desprezam a oração. Não deixe para orar quando as coisas acontecerem. Não deixe para orar quando a dor chegar. Ore, se fortalece antes dos problemas chegar, porque na hora que ele chegar eu estou forte para suportar. E só isso. Meu Deus, como é que fulano aguentou aquela luta? Aguentou porque ela está com uma vida diante do Senhor. Só isso. Aí muito pois dos seus discípulos, João 6,60. Muito pois dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Eu imagino que foi Pedro. Pedro é muito afoito, né? Afoito, não era Pedro, é mais impossível. Mestre, o teu discurso está sendo muito duro, mestre. Mestre. Daqui a pouco vai ficar o senhor sozinho aí, viu? Porque muitos dos discípulos abandonaram aquela mensagem. Aí o 66, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais com quem? É exatamente isso. É exatamente isso, igreja. Muitos começaram, não chegaram nem no meio do caminho, já voltaram. Isso sempre vai existir. Porque eu sempre falo que há duas classes de pessoas que vêm para a igreja. E não vai deixar de existir nunca essas classes. Duas. A primeira classe de pessoas que vêm à igreja são aquelas que vêm interessado no que Deus tem. Todo desempregado quer um emprego. Todo desempregado, oração, jejum, propósito, emprego, currículo, consagra. O emprego vem e com esse emprego
não passa a ser bênção, passa a ser maldição. Porque aquele emprego arrancou a pessoa da presença de Deus. Mesmo naquele emprego que ele não poderia vir em todos os cultos, mas pelo menos um culto na semana ou no mês, estaria na oportunidade, mas não fazem. Porque quando surge aquele momento de vir, eu estou cansado, eu não tenho tempo, eu tenho meus afazeres. Esses, primeiro grupo de pessoas, eles vêm à igreja para buscar aquilo que Deus tem para dar. Estou doente. O doente quer o quê? Quer a cura, quer saúde. A saúde vem e nunca mais aparece. Sempre vai existir dentro da casa do Senhor esta primeira classe dos interesseiros, que olha para Jesus, ou talvez são ensinados a isso, instigados a isso, para buscar só o que Deus tem, não é assim? É campanha para lá, é campanha para cá, dá isso para cá, dá isso para lá. E essas pessoas, ela passa a ter um ensinamento distorcido e uma visão errada de Deus. Eu estou buscando Deus por aquilo que Ele tem para me dar, porque se Ele não me der, Ele não é Deus. Tem até um hino que fala, né? Como é que é? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né? Abrir, Ele é Deus. Tu és sendo Deus. Eu não sou cantor não, mas então, eu não estou aqui por aquilo que Ele tem para me dar. Esse primeiro grupo, eles não permanecem na casa do Senhor. Eles não se firmam. Eles não se firmam por quê? Porque a sua estrutura não está na palavra de Deus. Quando Satanás rugir como leão, eles ficam com medo, deixa a bênção e corre, porque não tem estrutura para ir muito longe. Mas quando aquele segundo grupo de pessoas, ele vem para buscar a Deus por aquilo que Deus representa na sua vida, ele não está preocupado com outra coisa a não ser buscar o reino dos céus, porque ele entendeu que a palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas serão o quê? Acrescentado. Aí você tem uma estrutura dentro da palavra de Deus. Até você formar um grupo na igreja de pessoas sólidas, com maturidade espiritual, demanda um tempo. Porque vocês vão aprendendo com suas próprias lutas na igreja. Um pisa aqui, outro pisa ali, porque você não presta, porque você quer me derrubar, porque você é melhor do que eu, porque eu sou melhor do que você. Isso vai, a peneira só vai ficando naqueles, amada igreja, que entende que a gente cresce é sendo pisado, é sendo humilhado, porque isso aproxima da dor de Cristo. A gente vai entender o que Ele passou por nós, amada igreja, de suportar tanta humilhação. É quando você começa a suportar a humilhação. A dor que Jesus sentiu e não desistiu, é essa dor que você vai perceber quando chega para você e você não desiste de buscar a Deus, e você continua andando, prosseguindo, olhando para a cruz e deixando para trás o que ficou. Essa é a caminhada do cristão. Então, quando o cristão entende isso, ele está se preparando todos os instantes. Ele não para se preparar, ele vive se preparando todos os instantes. É pau para toda obra. É por isso que tem crente, amada igreja, que por mais luta que surja, eles não se afastam de Deus. Eles não se afastam da obra do Senhor. Não se afastam. Eu nunca esqueço de um pastor que eu tinha, chamado pastor Alexandro. Muitos anos de igreja. E uma certa vez o bispo chegou na igreja e encontrou ele de cabeça baixa, cochilando.
que ele veio de uma visita, e arrogantemente o bispo disse: vá para a sede. Tirou ele de pastor. Pastor Lessa, nunca esqueço. E quando estava construindo a catedral lá em Salvador, aquela catedral, um dia eu fui lá ver na obra lá, e eu vi um rapaz me chamando, dando assoveio, com um capacete amarelo, tá? Era o pastor trabalhando na obra de ajudante de pedreiro lá. Aquilo me corroeu, chorei por dentro. Que humilhação. Mas está ali o pastor. E Deus honrou aquele homem. É assim que Deus faz. Muitas das vezes Deus permite que algo seja tirado na tua vida, para ver onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? E muitas vezes o nosso coração está pegado àquelas coisas. E é assim que Deus faz. Então, a vida espiritual, amada igreja, é um embate que nós precisamos entender e compreender, que as lutas que nós estamos passando servem para a gente crescer espiritualmente. Aí voltando lá em Josué capítulo 1, versículo 7, 1:7, Josué capítulo 1, versículo 7, a palavra diz assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Quer dizer, Deus sabia que aonde Josué teria que ir, ele só poderia estar de pé se ele tivesse o cuidado para não desviar do propósito do Senhor. A partir do momento que nós deixamos o propósito de Deus do lado, pode ter certeza, igreja, a gente afunda. E às vezes é bem feito para uma aprendizagem na nossa vida. Às vezes, irmã Lígia, começar tudo de novo. É assim que Deus faz. Quando a gente pensa que cresceu, que a gente entendeu, que a gente... Aí eles: para aí, meu filho, não é assim não. Desce tudo de novo. Desce, começa tudo de novo aí para você aprender. Você não aprendeu a lição ainda. Aí fica um monte de crente querendo ensinar Deus a fazer as coisas. Cuidado em você querer ensinar Deus a fazer as coisas. Se coloque na posição que Ele quer que você esteja e pronto. É uma enfermidade? Não que Deus coloque enfermidade em ninguém. Pelo amor de Deus, não pense como muitos crentes desbitolados aí, fica esses loucos na fé. Deus está colocando uma enfermidade para provar sua fé. Deus não coloca enfermidade e castiga ninguém com enfermidade. Se Deus fosse para colocar enfermidade nas pessoas, Ele não diria na sua palavra que Ele levou sobre si. Então o céu estaria cheio de enfermidade para Deus passar para as pessoas. Não é isso. Mas ainda que tenha uma enfermidade, ou que tenha um problema muito sério na tua vida, amada igreja, não se desvie do propósito de Deus. Eu e vocês, todos nós vamos ter que morrer um dia. Eu não sei como. De algo nós temos que morrer, não é verdade? Seja de um acidente, seja de uma enfermidade, seja do infarto. Muitos de vocês aqui, ou muitos de nós, não teremos a morte iguais. Nem todos morrerão de infarto, nem todos morrerão de acidente, nem todos morrerão. Não sabemos. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. Mas eu tenho que estar preparado espiritualmente, para quando tudo isso chegar, eu estou pronto diante do Senhor. E não deixar que a enfermidade, que os problemas venham tomar o lugar de Deus no meu coração. É doloroso falar isso? Sim, igreja, mas não é realidade? Ou não? Você pode fugir disso? Nós pais, ou nós iremos enterrar os nossos filhos, ou nossos filhos vão enterrar a gente. Você vai fugir disso? Às vezes nós pensamos e achamos que as coisas acontecem tão distante de nós, e muitas vezes acontece
bem próximo de nós. Cuidado com o coração. A palavra diz: tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede vida ou morte. Não tem outro caminho. Os desgastes é necessário para que essas peças da fé seja renovada, ou quem sabe trocada dentro de nós. A ordem de Deus para Josué: tenha cuidado, conforme, não é isso? Fazer conforme toda a lei que meu servo e meu Deus andou. Então, Josué, tem uma lei aí, deixei escrito através de Moisés. Tenha cuidado para cumprir ela, e não desvie dela. Serei contigo. Deus é como aqueles que se mantêm alinhados com Ele. Desalinhou, Deus não tem responsabilidade. Iremos colher tudo aquilo que nós plantamos. A vida espiritual é complexa. Provérbios 4, 23. Eu sei que agora há muitos internautas que às vezes não estão entendendo a luta que eles estão passando. Aqueles que estão alinhados com o Senhor, com a palavra. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus sabe e conhece a luta de cada um de nós. Sobretudo, o que deve guardar. Sobre tudo que deve guardar. Guarda o quê? Guarde o seu. Igreja, o coração não é aquele músculo do tamanho de um punho fechado que fica pulsando, não. Não é isso não, igreja. É a nossa vida. Tudo que tem que guardar, guarde a tua vida. Ela é exclusiva, que você deu para Deus, você doou para Ele. Cuide dela. Cuide da sua vida. Porque dele que procede o quê? A fonte da vida ou da morte, igreja. Eu e você somos responsáveis o que entra no coração. Só isso. A chave que está dentro de cada um de vocês. Lá fora, ninguém toca. Ninguém carrega com a chave do seu coração. Ela tem um segredo único. É um segredo espiritual que só você tem essa chave. Só você é quem pode abrir o coração, a porta, para abrir ou para fechar. Por isso, tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a vida, ou pode proceder a morte. Lá fora, ninguém carrega essa chave. Eu sou responsável por todos os meus atos. Não é a minha esposa, meus filhos, não é seu marido, sou eu. Eu que tenho que proteger. É eu que tenho que estar preparado. Não se preparar, estar preparado constantemente. Aquilo que vai entrar no meu coração vai passar por algo chamado mente ou ouvido. Se eu não conseguir colocar um filtro espiritual, entender isso, como a Bíblia fala, ouvir de tudo e retém, ou melhor, guarde o que é bom. Treinamos a nossa mente ao longo do tempo para processar besteiras, ódio, vingança, destruição, porque treinamos ela. E aquilo que nós pensamos, a gente vai mandar a informação para onde? Para o nosso coração, que é a nossa vida, que é a nossa alma. Se eu não tiver o controle aqui, o domínio aqui, isso aqui vai me dominar e vai mandar tudo que não presta aqui para dentro.
Se eu não orar e ter propósito no Senhor, pedir, Senhor, que os meus ouvidos tenha um filtro espiritual para filtrar tudo aquilo que não presta, eu não deixar entrar no coração. Ouça tudo, guarde o que é bom, absorva o que é bom. Só que nós treinamos os nossos ouvidos para guardar o que não presta. Porque se tem uma coisa que fere, é palavras. Tem um ditado que diz que uma palavra fere mais do que uma faca. Não é? Mas se você guarda a tua vida, se você tem uma vida constante em oração, em espírito, fortalecimento espiritual, não é qualquer palavra que vai chegar. Você bloqueia logo isso. Você sente até a dor, porque quem fura, se furar sai sangue, sangra, e o que sangra dói, mas você logo você reage, você não deixa guardar. O meu coração é um depósito que não é para guardar o que não presta. Eu aprendi dentro da palavra do Senhor. Você pensa que às vezes eu e Patrícia não tem assim eu não sou santo ao ponto de não é, mas muitas coisas tem que estar dosando também. Ou você acha também que às vezes com palavra eu não posso ferir minha esposa? Não que eu tive a intenção, ou muitas vezes tem intenção. Mas o problema não é o que sai, é o que vai entrar. É como é que eu vou receber isso, que eu vou armazenar isso. Então o problema não é o ataque, o problema é a defesa. Eu tenho que aprender a ter autodefesa, para que eu crie uma estrutura espiritual, amada igreja, e não deixe entrar no meu coração, porque isso vai provocar uma destruição na minha vida. Eu não vou assumir isso, e eu vou querer jogar para alguém a culpa. A minha vida está assim, por causa de você. Ah, maldito dia que eu casei com esse homem, com essa mulher. Ah, me arrependi. Bota na culpa só o quanto nós precisamos tratar disso aqui e disso aqui.